Olá, alunos da segunda série do ensino médio, professores da rede e você que está aqui para nos assistir porque é muito curioso e gosta sempre de aprender. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Aprofundamento Ciência em Ação. Eu sou a professora Sumaia, estou aqui com a Bianca. Olá, Bianca, tudo bem? Vai fazer a nossa tradução em Libras e daqui a pouquinho também a Elisângela vai estar aqui com a gente, tá certo? Bom, estamos aqui para mais uma aula do nosso aprofundamento, mas antes de mais nada eu quero deixar aqui uma dica para vocês que querem aprender um pouquinho mais, para você, professor, utilizar nas suas aulas, que é o CMSP na educação antirracista. Nós temos vídeos com diversidade aí de assuntos para vocês utilizarem, né, como apoio aí na aula de vocês, para você estudante também, quiser acessar uma aula para entrar em discussão aí com algum grupo. Então isso é muito legal, tá aparecendo aqui após o final dessa aula, né, que você avaliar a aula, você entra lá e dá uma olhadinha na nossa playlist, tá certo? Bom, e agora vamos voltar à nossa aula. Nós estamos aí na nossa atividade 5, gente. Vamos falar sobre o boletim informativo, mas não é só isso. Eu tenho uma surpresa para vocês também nessa aula, tá certo? Não vou dar spoiler, prometo, não vou dar spoiler. Vou trazer daqui a pouquinho para vocês. Então, nosso aprofundamento aí, Ciência em Ação, a área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Unidade curricular 2, projeto Vida ao Extremo. E o nosso componente curricular do micro ao macro, tá certo? Bom, então, começando aí aparecendo as nossas habilidades. Então, as habilidades que nós vamos ter aí é da formação geral básica, a EM 13 CNT 302, tá certo? E a dos eixos estruturantes, EM e FCNT 03, depois EM e FCNT 07 e EM e IF-CNT 11. Lembra que na última aula a gente só tinha 03 e hoje já apareceu a 07 e a 11, né? Então a gente está aí falando sobre essas questões de empreendedorismo, de saber o que quer para o futuro, ligadas ao projeto de vida, porque tem uma intencionalidade nessa aula também sobre isso, tá certo? Então vamos lá e fica ligadinho aqui. Claro, agora você vai dar uma pausa e pegar lá seu diário de bordo para fazer a anotação da data, com a data, né, que vocês estão assistindo essa aula, o nome e o título, que vocês já sabem que é sobre boletim informativo, as dúvidas que possam surgir aí e a avaliação dessa aula, claro que é super importante para nós manter esse feedback, tá certo? Bom, e para a aula de hoje, o que a gente tem? Agora sim vou falar para vocês. Eu vou dar ideias para vocês montarem a newsletter ou boletim informativo, tá certo? Traduzindo aí do português. E entrevista com uma convidada muito boa que vai aqui trazer para a gente dicas sobre o nosso aprofundamento, a Andréa Pontes, tá certo? Então, vamos lá, não desgruda da telinha porque tem muita coisa interessante aqui para vocês, para nós, né? Então, primeira questão aí, como montar uma newsletter ou boletim informativo, tá certo? Depende do tipo do inglês que você está falando aí, ou traduzindo para o português, né? Como eu disse. Que pode ser o quê? Pode ser acessado geralmente por meios digitais ou impressos, tá certo? É uma forma de publicação de informações sobre ações, datas, novidades a respeito de uma instituição, por exemplo, e para um público específico. Nesse caso, vocês aí podem decidir se vocês querem esse público só a unidade escolar de vocês, ou se vocês querem expandir para comunidades externas, ao entorno da escola de vocês, tá certo? Então aí vocês têm projetos aí mais audaciosos, quanto mais expansivos, né? Ou mais modestos aí quando se leva só a unidade escolar. Beleza? Bom, aí essa pergunta que vai aí. Qual seria o público-alvo em uma escola? Né? Qual seria? Essa é a dúvida aí do gatinho, vocês estão vendo? Bom,
ao público-alvo falando de uma escola, e é isso que eu vou estar falando, eu vou estar abordando na escola, porque aí depende do entorno de como é, e cada região aqui da nossa São Paulo, que é enorme, tem uma variedade imensa aí de comunidades, tá certo? Então eu vou ficar no âmbito escolar, mas lembrando que pode ser expandido isso. Bom, então vamos começar? Vamos lá. Primeiro, a divulgação será para a comunidade escolar ou vai ser mais ampla, como eu disse? Quais os meios de divulgação? Ela é impressa, digital? Quais são os canais digitais que vocês vão acessar? Tá certo? E aí vocês têm que pensar, porque hoje a gente tem várias plataformas, né? E depois a gente vai organizar o assunto e a divisão de tarefas. Então, nessa primeira parte, a gente tem a pré-criação. Nessa pré-criação, vocês, estudantes, decidem sobre a criação, ou seja, quais serão os temas abordados dentro, claro, do nosso aprofundamento, não é nem do componente do micro ao macro, tá certo? A gente vai falar do nosso aprofundamento, projeto Vida ao Extremo, certo? Olha que aprofundamento delicioso aí. Bom, então dentro dessa pré-criação, nós temos a parte da divisão aí de trabalho. Então, como é que vai ser essa divisão? Eu trouxe ideias para vocês também. Vai estar aí curiosidades, vocês podem falar sobre coisas curiosas que vocês aprenderam nos diversos componentes, falar de um componente a mais, por exemplo, porque a gente, no próprio aprofundamento, a gente tem o componente que leva esse nome, tá certo? Falar também sobre os experimentos realizados que vocês fizeram aí com o apoio da gente, que vocês realizaram na sua escola, e também podem fazer ter dicas, né? As dicas que foram dadas aqui ou que vocês querem ir na escola de vocês e brincadeiras que podem ser feitas, né? Vocês podem realizar aí brincadeiras no boletim informativo. Então, sei lá, jogo de ligue os pontos, por exemplo, para dar um formato de alguma coisa, né? Ou então caça-palavras. São coisas que vocês podem colocar aí também dentro do boletim informativo. Então, depois dessa primeira fase, a gente tem aí a gente vai organizar esse assunto dividindo as tarefas. Como que a gente vai fazer essa divisão de tarefas? Então, a primeira fase da criação é a idealização e a criação do material a ser divulgado. Então, primeiro vocês têm a entrega do esboço com os temas e os escritos, para os professores darem uma olhada. As figuras e fotos, elas precisam passar por uma seleção, e depois a revisão de assunto com fontes de pesquisa, sempre, gente, precisa ser respaldado tudo que vocês estão falando. Então, da mesma forma que eu me baseei para montar o boletim informativo nas informações, por exemplo, que estão contidas no mapa, ou então eu fui em algum site para saber o que significava alguma situação, né? Ou eu pesquisei num artigo, então sempre está lá, baseado em, com base na leitura em, então sempre divulgar, falar de onde que vocês tiraram essa fonte, porque você está dando respaldo para a sua fala, inclusive, né? Para falar assim, olha, não sou eu que saí bolando isso da cabeça, tem algum lugar, passou por um critério, passou por uma análise, isso é importante, tá certo? Bom, a segunda fase, então, sobre essa organização do assunto, a gente tem aí a segunda fase de criação, disponibilização das criações para os professores, né? Orientadores, para a leitura crítica. Então, vocês já elaboraram aí e já vão fazendo os textos. Os professores vão fazer aqueles arremates, ver coerência, ver se está tudo ajustado, se, olha, esse parágrafo aqui não condiz com o assunto, ou com essa figura, com essa imagem, alguma coisa relacionada a isso. Então, os professores vão avaliar e vão fazer os apontamentos. Olha, tá ótimo esse trecho aqui, acho que dá para manter. Esse trecho aqui eu acho que empobrece mais em relação ao outro, ou enriquece mais. Ó, eu acho que ele tá tão bom que ele pode ser um chamariz para uma próxima coisa, né? Então o professor vai dar. O que vocês vão ver na tela agora é justamente o Padlet que eu comecei com vocês em uma das aulas lá no comecinho, tá? Então esse Padlet é o print do Padlet que eu montei com vocês e eu peguei algumas coisas de cada aprofundamento dos professores, tá? E coloquei lá, escrevi algumas coisinhas, né, que estavam nos slides dos pros, porque
montei lá o ensaio de um Padlet. Então, seria um material produzido antes da revisão dos professores, por exemplo, tá bom? E claro, depois que os professores derem os feedbacks e vocês já tiverem organizado o material de acordo com as correções ou não a serem colocadas, né, vocês vão entregar esse material. Né? Então, o recebimento dos materiais produzidos em tempo hábil para organizar. Então, vai ter uma data limite aí com as correções realizadas. A entrega do boletim informativo pode ser por e-mail, por QR Code ou na forma impressa aí da sua escola. Lembrando que a gente está tentando diminuir o papel, tá certo? Porque depois ele pode ser jogado fora, enfim, ele pode ser reciclado, mas seria muito melhor se ele não precisasse ser usado para ser reciclado, né? A gente diminuiria mais ainda o volume, né, de lixo ou de questão aí relacionada ao meio ambiente, tá certo? Bom, e agora, gente, aquele momento ápice da aula que eu sei que vocês estavam esperando, porque eu estou falando, ó, há bastante tempo. Nós temos aí uma convidada, como eu disse para vocês, a Andréa Pontes, mais conhecida como Deia, tá certo? Vou chamá-la aqui para participar com a gente. Olá, Andréa! Doutora Sumaia, tudo bem? Tudo! Seja muito bem-vinda. Já quero agradecer aqui a sua presença, ainda que de uma forma remota, mas, né, quem sabe um dia presencialmente aqui com a gente, por participar aqui e poder incentivar os nossos alunos aqui da rede a falar sobre algo que ciência e a parte prática mesmo, que é do mergulho. Então, seja muito bem-vinda. Eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. Infelizmente, dessa vez não deu para ser presencial, mas espero numa próxima oportunidade estar aí junto com vocês em estúdio para poder gravar essa aula. Muito bem, deixa eu terminar de apresentar a Andréa, né? Então, a Andréa aí, ela tem 43 anos, ela mergulha já há 12 anos, em nível profissional aí, já tem alguns anos também, há 3 anos, né? E é Isso. advogada também, olha que legal, gente, você não precisa ter uma profissão só, você pode conseguir fazer outras coisas a mais também, né? Isso que eu achei mais bacana, não é uma coisa só, você pode, de repente, às vezes até muda, né? Tô aqui, mas não gostei, vou para essa. É isso. Mas muito bom, muito bacana. E agora, a curiosidade, né? O que te fez aí chamar para o mergulho? Que eu acho que isso é uma das perguntas que todo mundo gostaria de saber, né? O que fez você falar assim, olha, quero mergulhar? É uma das perguntas que eu mais escuto. Eu sou formada em Direito há 22 anos, né? Eu sou advogada, sou procuradora do município de São Bernardo, mas eu sempre quis conhecer o fundo do mar. Eu acho que eu cresci assistindo aqueles documentários do Jacques Cousteau, que hoje, antigamente, passavam na TV Cultura, e hoje tem muito National Geographic que o pessoal assiste, tem muito vídeo no YouTube, tem muita coisa em Instagram, né? Mas eu já cresci com essa vontade. E uma vez tinha uma viagem marcada, consegui fazer uma viagem de férias, que era para Fernando de Noronha, que é um dos pontos mais bonitos de mergulho que nós temos aqui no país, e pesquisando o que fazer na ilha, o que conhecer, o que valia a pena, tudo que eu pesquisava falava, o mais bonito de Noronha está no fundo do mar. Falei, bom, então chegou o momento da gente realizar esse sonho. E aí fui atrás, fiz o curso, né? Isso foi há 12, 13 anos atrás, fiz o curso e fiz essa viagem. E mergulhei algum tempo depois, bastante tempo, aliás, né? Só como recreativo mesmo, era um hobby. E até que uma hora eu falei, acho que eu quero mais do que só um hobby, eu queria poder mostrar para as pessoas o quanto a gente pode mais, o quanto a gente tem debaixo d'água. Nós vivemos no planeta Terra, mas 70% praticamente da Terra estão debaixo d'água, então eu acho que a gente tem muito mais para conhecer aqui do que a gente imagina, e por isso quis fazer o curso para ser instrutora de mergulho. A gente começa como Dive Master, são alguns níveis na carreira, e de Dive Master fui para instrutora, para poder mostrar isso para mais gente, poder falar um pouco mais de mergulho com as pessoas. Nossa, olha, muito interessante. Então tem níveis aí de mergulho, que é uma das coisas que eu abordei com eles nas aulas também, né? Então, e tem a parte profissional que você pode se profissionalizar até para
mesmo porque se a gente for pensar, aqueles navios grandes, eles precisam de limpeza ali nos seus cascos e tal, e quem vai fazer isso é uma pessoa especializada que entende tanto de mergulho, quanto também vai aprender a mexer no equipamento para manobrar mesmo, para limpar esses cascos de navio. Tô errada? Não, é isso mesmo. A gente tem a parte do mergulho recreacional. Então, se você não quiser ser profissional do mergulho, mas quiser mergulhar, você pode fazer o curso básico de mergulho, que a gente chama curso de águas abertas. Você pode fazer um curso avançado, que vai te permitir mergulhar à noite, vai te permitir mergulhar até 30 metros de profundidade. Você vai avançando, né, nos níveis de conhecimento. Mergulhos em naufrágio. Aí, dentro deste mergulho recreacional, ainda você pode fazer a parte profissional, como eu fiz. Então, você se torna um Dive Master, que é um nível anterior ao nível do instrutor, e depois você se torna instrutor. Mas fora esses mergulhos, que são mergulhos que a gente faz para apreciação da natureza, não tem um objetivo... apreciação da natureza, pode ter muito biólogo que eu conheço que é mergulhador, que se tornou mergulhador por ser biólogo ou vice-versa, mas existem outros tipos de mergulho, que são os mergulhos comerciais, que a gente chama, né? E esses são, por exemplo, aqueles mergulhadores que ficam embarcados nas plataformas de petróleo. Então, precisa soldar alguma coisa, a pessoa entende de solda e tem que saber mergulhar muito bem, né? É um tipo de mergulho diferente. Às vezes, a pessoa passa dias embaixo d'água. É um mergulho descompressivo, diferente desse recreacional que a gente faz. Esses mergulhos que tem que fazer para limpeza de cascos, para montagem de peças, tudo isso também envolve prática de mergulho profissional. Então, existe uma área de mergulho comercial que é diferente dessa do mergulho recreacional. Mas as duas têm a mesma base, os mesmos fundamentos. Olha, a gente está ouvindo agora uma mergulhadora, né, profissional aqui, falando, instrutora, sobre os tipos diferentes de mergulho, falando exatamente aquilo que eu falei para vocês. Olha só, não tem a prática, mas mostrando que a gente vai atrás quando a gente quer, né? E eu gostei tanto da coisa que eu vou depois me aprofundar mais, literalmente, no fundo do mar. Vou fazer o curso, então. Eu vou te esperar. Vou sim, já tá mais que certo. E aí Professora Sumaia nas profundezas. Vou sim, pode apostar. Já fui nas alturas, trouxe algumas fotos deles de alguns lugares, agora vou para as profundezas, que a gente não faz para ensinar. E aí já vi um viés aí na parte educacional, quando você falou exatamente o quê? Que gostaria de mostrar para as pessoas e ensinar ali, querendo para você mostrar o mergulho, você precisa ensinar também. Então, já vi um viés educacional também aí, olha que bacana. Sim, sou filha de professora e adoro ensinar. Tá vendo? Não adianta, né? É que tá no sangue. O ensino é muito bom, né? Ver nos olhinhos, né, de vocês, alunos aí, falando, nossa, que legal. Isso não tem coisa, não tem o que pague, né? Então, isso é muito bacana. Verdade. E você já mergulhou em vários lugares, né? Além de Noronha, que você já disse, Abrolhos, na Bahia, no litoral de São Paulo como um todo, já? Ou em alguns São pontos? Paulo, nos pontos de mergulho mais legais, acho que sim. Tá. Na Colômbia, no México e agora no Equador, né? Conta pra gente como é que foi esses últimos aí. E aí você trouxe, daqui a pouco a gente vai passar uns vídeos que você fez que eu achei super bacana. Muito obrigada. Já de antemão, gente, ela filmou assim, já falou assim, vou num lugar super especial e vou fazer uns vídeos pra vocês aí que vai ser super bacana. Gente, pra vocês da Andréia, olha que dedicação. E tá vendo o viés educacional aí mostrando? Fala pra gente como é que foi a sua experiência. Olha, realmente fiquei pensando em vocês na viagem, fazer o que eu traria de interessante, de bonito, para poder incentivar vocês a conhecerem mais esse meu mundo do mergulho, né? Aqui atrás de mim tenho 2 mapas. Esse do lado de cá é San Andrés e Providência, que fica na Colômbia. Esse do lado de cá é Galápagos, que fica no Equador. Né? A gente tem pontos de mergulho muito legais aqui no Brasil, como eu falei, mas conforme a gente vai viajando para outros lugares, a espécie de vida marinha é diferente, e para quem mergulha, o interessante é conhecer a vida marinha. Então, aqui né, no Equador é uma parte do Caribe, é uma água muito quentinha, então a formação dos corais é diferente, o tipo de tubarão que existe ali é diferente, os cardumes são diferentes, e no Equador tem uma corrente que vem
gelada, cheia de nutrientes, então traz outros animais marinhos bem grandes, por exemplo, o tubarão-baleia, que era, assim, o tubarão, nesses meus anos todos de mergulho, era o tubarão que eu mais queria ter contato, e eu tive a oportunidade de ter em Galápagos. Tem E uma Galápagos foto dele aqui que você mandou pra gente, né? Aí, pessoal, aí, ó, tô passando pra eles verem. E tem do tubarão martelo também, que eu coloquei junto. Essas duas fotos são lá de Galápagos. Então, é um lugar que tem uma biodiversidade fantástica. A quantidade de espécies de tubarão que a gente encontra dentro de um mesmo mergulho, essas duas fotos são do mesmo mergulho, né? Então, é muita vida marinha diferente. E devido à quantidade de nutrientes da água e à preservação, né? Esses pontos de mergulho que a gente foi, não tem vida humana ali a não ser mergulhadores, né? Então, o que tem ali está extremamente preservado mesmo. Galápagos tem toda uma história, né? Porque Charles Darwin desenvolveu melhor ali a teoria da evolução do homem, observando as ilhas, vendo que, por exemplo, uma determinada espécie de iguana conseguia sobreviver melhor numa ilha, e dentro daquele mesmo arquipélago, a outra ilha tinha uma espécie diferente de iguana. E aí ele foi vendo por que isso acontecia, que tipo de alimento tinha, que tipo de adaptação uma iguana conseguiu fazer em relação à outra, né? Então, para mim, teve um significado muito importante essa viagem, por ter contato com tanta informação, assim, né? O mergulho, eu falo que é uma atividade recreacional, lógico, para a maioria das pessoas é um hobby, para quem não trabalha com isso, mas você, para se tornar mergulhador, você tem que ter tido um conhecimento de várias coisas. Então, muita coisa que eu estudei na época que eu estava na escola, de física, de biologia, de fisiologia, eu revi aplicada no mundo do mergulho. Então, quando vocês me chamaram para participar desse programa, eu achei super interessante, porque muita coisa que vem a ser prático para a gente dentro do mergulho é lá dos nossos primeiros anos de escola, que às vezes a gente estuda e pensa, para que eu estou estudando refração? Aí você mergulha e fala, eu estou estudando refração porque eu preciso saber que esse animal que eu estou vendo é 4 vezes menor do que isso por força da refração, que eu aprendi lá na escola, né? Então, é muito interessante o mergulho dentro desse programa de vocês. Que bacana. Ó, eu tô passando agora uma tela onde tem um vídeo que a Andrea fez pra gente. Vamos dar uma olhadinha? Que é um vídeo onde tem vários peixinhos, principalmente daqueles famosos, de um filme famoso da Disney, que eu não posso falar, mas vocês estão vendo aí. Inclusive, me identifico muito com esse peixinho, muitas vezes. Deve ser magnífico, olha só. É lindo. Pessoal aqui, quando viu o seu vídeo, os seus vídeos, falou, nossa, já ficaram... Eu acho que eu vou arrebanhar mais gente aí para fazer aulas de mergulho comigo, porque foi maravilhoso. E tem mais um vídeo... muito bem-vindo. Tem mais um vídeo aqui muito legal sobre conscientização. Vamos dar uma olhadinha?
Olha só, pessoal, e um chamariz, né? Além de ser um vídeo de conscientização, um chamariz justamente para quem quiser praticar. E olha quanta ciência envolvida aí, projeto de vida aí sendo aplicado para você que nunca pensou começar também a imaginar, olha, nossa, tô gostando disso, Sumaia. E aí, mais um vídeo também falando sobre agora o que a gente falou nesse aprofundamento sobre concentração de oxigênio aí, a parte química e física sendo aplicada. Vamos dar uma olhada? Normalmente nós mergulhamos com uma mistura formada por 21% de oxigênio igual ao ar que a gente respira. Mas em alguns locais nós usamos um ar que nós chamamos que é um ar enriquecido, porque ele vai ter um percentual de oxigênio maior do que esses 21%. O oxigênio, embora ele seja o ar que nós respiramos e que utilizamos para todo o nosso metabolismo, no mergulho a uma certa profundidade, em concentrações maiores, ele pode ser tóxico. Então, quando a gente usa um cilindro com mais percentual de oxigênio, nós temos que saber exatamente quanto oxigênio tem nessa mistura para que a pressão parcial dele se mantenha no nível de segurança. Então, a gente faz esse exercício de analisar o ar nesse momento. Aqui está o meu cilindro, um ar enriquecido, que a gente chama de nitróxido no mergulho. Eu vou colocar um analisador aqui e aqui em cima ele vai me mostrar qual é o percentual. Agora, do ar que a gente respira está 21%. Eu abro aqui, ó, lentamente. E aqui em cima ele vai mostrando a numeração 9. Bij afval, kijk, de steekt gaan naar je 7 tonner alles gewicht naar je. Galapagos naar je, hammer naar je. Aí andamos. Então esse cilindro que eu vou utilizar no meu próximo mergulho tem uma mistura com 32,5% de oxigênio. Então, olha que interessante, a gente falou sobre essa questão do oxigênio e até colocamos também para eles, Andréia, que numa determinada concentração justamente de oxigênio, ele pode causar aí transtorno e ser prejudicial ali no mergulho, isso, ao invés de ser benéfico para a gente, né? A partir dos 30 metros de profundidade, o oxigênio se torna altamente tóxico se for respirado 100% de oxigênio. Ele causa convulsão, e convulsão embaixo da água, infelizmente, não dá um bom resultado, né? Então, a gente sempre analisa esse ar enriquecido para garantir que vai fazer o mergulho dentro de um limite de segurança. E essa informação que a gente pega, vocês falam muito de tecnologia nesse programa, a gente insere num computador de mergulho. Né? Isso aqui vai mostrar para a gente a que profundidade nós estamos e se nós estamos numa profundidade segura para aquele ar que a gente está utilizando. Né? Só mergulhadores daqueles que eu falei comerciais, né, que fazem outro tipo de mergulho que não esse recreacional, em algum momento do mergulho estão autorizados a respirar 100% de oxigênio para fazer a descompressão. Mas isso é extremamente técnico e não está inserido nesse nosso mergulho recreacional. Nossa, é importante e interessante também, né? E aí, sim, você trouxe alguns objetos pra gente, né? O pé de pato é uma coisa que eu queria experimentar e não foi possível. Mas como ele ajuda a dar um deslize melhor na água, é sempre necessário? Ou para quem vai fazer um mergulho simples, não tem necessidade? Esse aqui é a nossa nadadeira. A gente nunca chama ela de pé de pato no mergulho, a gente sempre chama ela de nadadeira. Tá? Ela tem a função de dar propulsão, porque no mergulho a gente não usa os braços, né? Uma das coisas interessantes da fisiologia da gente é que a gente quer economizar o ar quando a gente está mergulhando, porque com mais ar a gente fica por mais tempo vendo aquelas maravilhas todas no fundo do mar. Então a gente faz de tudo para economizar energia. E com isso, mexer o braço é uma coisa que não traz eficiência na locomoção e gasta muita energia, você vai se cansar à toa, e com isso seu ar vai acabar mais rápido. Então, a gente usa essa nadadeira que faz uma extensão da nossa perna para que a gente tenha uma propulsão eficiente sem precisar gastar muita energia. Você vai experimentar logo uma dessas, pode deixar. Ah, vou mesmo. Tem outras coisas aqui, tem uma máscara de mergulho, né? A máscara, ela veda completamente os olhos e o nariz, você fica só com a boca de fora, né? Olha só.
e aí o seu rosto vai ficar com uma camada de ar aqui dentro dele. Isso é importante para que a gente consiga enxergar. Então, quando eu falei um pouquinho sobre refração, né, aqui a gente também vai ter a refração. Então, a luz do sol entra no meio da água, isso tem uma modificação, né, da curvatura da luz por causa da refração. Depois, quando ela passa pela máscara, ela vai ter outra modificação, porque aqui nós temos o ar. Então, você vê que tem muita coisa de física, química, biologia em toda a parte do mergulho, né? O computador eu já mostrei para vocês, e muita gente me pergunta como é que a gente conversa embaixo d'água se precisar falar alguma coisa. Via de regra por meio de sinais, né? Então, quando a gente mergulha, a gente tem sempre que mergulhar em dupla, a gente nunca mergulha sozinho por uma questão de segurança. Alguns sinais a gente combina, né? Então, por exemplo, assim é um sinal de ok, assim também é um sinal de ok, né? Assim é um sinal de tubarão, tartaruga. Existem vários sinais que você pode fazer para se comunicar. Mas se a necessidade for de falar muita coisa, e às vezes isso pode acontecer, a gente leva uma prancheta com lápis para baixo d'água e a gente escreve aqui para poder mostrar para o nosso duplo, para os nossos companheiros de mergulho, o que a gente está querendo dizer. Né? Que é interessante que a gente coloque isso aqui presinho no braço e aí vai mergulhando. E ela abre algumas folhas aqui, quer dizer, dá para escrever uma redação embaixo d'água, né? Sensacional! Essa da escrita eu não falei para eles e nem eu sabia, gente. Tá vendo? Não, olha, essa aqui é a minha do meu último mergulho. Olha quanta coisa tem escrita. Tem bastante. Deu pra eu ver falo demais. Gente, a gente tem que terminar essa aula, ela tem que ter um fim, mas quem sabe uma próxima para a gente falar muito mais. André, eu quero agradecer sua participação aqui, muito obrigada, tá certo? Pelas suas informações, pelos seus vídeos, e a gente volta na UC3 e quem sabe, né, com você de novo aqui para falar com a gente sobre mergulho, sobre água, sobre natureza. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade, assim, e queria parabenizar vocês por esse projeto maravilhoso, de levar essas informações, essa dinâmica de conhecimento para os alunos. Parabéns e muito obrigada por vocês fazerem esse trabalho. Nós que agradecemos. Gente, eu fico por aqui e até a UC3. Até mais. Tchau, tchau.